Querido Deus, aqui está o teu filho, que nesse momento assumirá a tribuna para nos trazer a tua sacrossanta palavra. Usa o teu filho com unção, poder e graça, e que no abrir e fechar da sua boca, ele possa falar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, diga amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos confia. Louvo a Deus por estar pela primeira vez nesta casa de oração, onde a tristeza tem por obrigação saltar de alegria. Louvo a Deus por todos vocês que se disponibilizaram nessa Santa Ceia, um culto solene de celebração ao Senhor. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor que preside esta casa de oração, pastor Adão Santana, um homem que zela pela sã doutrina. E quando eu ouvi o hino da harpa, eu me senti na Assembleia de Deus. Então agora eu estou solto, vou pregar solto. Eu estou em casa. Eu sou da de Braz Madureira. Estou aqui juntamente com a minha filha, cantora Agnes, 12 anos, minha esposa missionária Guacira. Pastor, que as bênçãos copiosas do Senhor estejam repousadas sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aos demais pastores também, fica meu forte abraço e essa saudação de paz, de alegria e de contentamento por estar aqui com todos vocês. Lucas 8 e verso 22, por gentileza. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quero louvar a Deus por cada um de vós. Amém? Glória a Deus. Lucas 8 e verso 22. Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago, ou banda. E partiram, verso 23, navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e ele estava em perigo. Verso 24, chegando-se a ele, despertaram-nos, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento, a fúria das águas, tudo cessou e fez bonança. Verso 25 para terminar. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e as águas mandas e lhes obedece? Pode tomar seus respectivos assentos. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Meus irmãos, no Antigo Testamento tem contidos, de Gênesis a Malaquias, mais de 1000 promessas nesses textos veterotestamentários. Em contrapartida, nos textos neotestamentários, no Novo Testamento, tem mais de 7.000 promessas. Fazendo uma conta chula, básica e simples, 8.000 promessas para a igreja. E eu queria estar subordinadamente a esse tema, promessas. E por que promessas? Porque é bem verdade que vai passando dias, horas, mês, anos, década, e caímos naquele sistema de tanto faz como tanto fez. Então eu vim aqui refrescar, não vim falar nada mais do que você possa pensar que eu estou pregando um outro evangelho, mas vim refrescar a tua memória que você é um portador de promessas. Talvez você, conforme as questões e conforme o seu dia a dia, você vai começando a se ocupar com tantas coisas e cai no esquecimento a promessa. E a promessa que um dia alguém se levantou, apontou o dedo de profeta na sua direção e disse: eu vou te levar, eu vou fazer, porque eu sou Deus na sua vida e não tem quem possa impedir o meu agir. Então eu estou aqui pregando sobre promessas. Se no Antigo Testamento tem mais de 1000 promessas, no Novo tem mais de 7.000, 8.000 promessas para a igreja. Só que dentre essas 8.000 promessas, 2 me chamam muita atenção. Quantas? 2 me chamam muita atenção. E as 2 têm nome. A primeira é condicional, a segunda é decretada. A primeira é condicional e a segunda decretada.
Você sabe que o maior investidor de relacionamento foi o próprio Deus. Ele não fez e nem criou a criatura para ter uma distância, um distanciamento, uma ruptura nessa aliança. Não. As ordenanças foi deliberada no Jardim do Éden. E qual era as ordenanças? É que Adão e Eva podiam comer de qualquer árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles deviam passar longe. O que é isso? É promessa, mas é condicional. Você vai ver também em Gênesis 12, Deus vai dar uma ordenança para um dos maiores amigos de Deus, Abraão. Vai falar para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E no verso 2, e ser tu uma bênção. Analisa, é promessa? Ok, é promessa, mas ela é condicional. Tem promessas que você precisa entender, que existem condições para que ela possa acontecer. Existem condições que você tem que respeitar. Existem limites para ser respeitado, para que essa promessa posteriormente lá na frente possa acontecer e respingar em toda a sua casa. E é bem verdade que eu estou numa igreja que está vivenciando, celebrando as promessas de Deus. É bem verdade que às vezes a gente, com tantos problemas, expectativas e pressa, essas condições são atropeladas e nós vamos ficando para trás nesse curso do tempo e caímos no vitimismo, aonde às vezes a gente se colocamos em inferioridade, no lugar de inferior, e nada acontece. Por quê? Porque eu não estou respeitando essas condições. Só que existe também a promessa decretada. 1 Samuel capítulo 16, você vai ver Samuel indo na casa de Jessé e vai se apresentar Eliabe, Abinadab, seus irmãos. Só que não era a condição, não tinha que se apresentar, era um decreto. E decreto, que é decreto, quando é de Deus, ele aponta para quem nem está na geografia e no espaço. O decreto de Deus apontou para quem estava no pasto, fazendo as coisas piamente para o louvor e para a glória de Deus. Analisa que é um decreto de Deus. E eu estou aqui porque foi um decreto de Deus. Você está aqui porque foi decretado por Deus. O pastor preside essa casa porque foi um decreto de Deus. E decretos não podem ser quebrados. Você vai lá para o livro de Joel, o profeta menor, capítulo 2, verso 28. Outra condição, que chegaria um dia que o Senhor derramaria sobre toda a carne a sua graça, o seu poder, a sua plenitude. E isso vai acontecer em Atos dos Apóstolos, quando estava todo mundo reunido no mesmo lugar. Só que tem uma promessa que é decreto, e você já ouviu essa semana nos telejornais, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento está em movimento. Apocalipse 22, verso 7 vai dizer: bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Você quer ser bem-quisto onde você anda? Você quer que a sua empresa ela alavanque, que ela cresça de uma forma extraordinária? Guarda a palavra. Não é no bolso, não é no plano B, é no coração. Quando nós abrimos a nossa Bíblia nesse texto, eu vou ver Deus falando para a igreja que existem condições que vai nos projetar para viver os decretos de Deus. Eu vejo Deus aqui olhando para a noiva do Cordeiro e dando a ela uma receita, uma bula, para que seja cumprida no seu script, na sua profundidade, dizendo que existem condições que eu tenho que respeitar para ver os decretos de Deus. E o texto está começando a dizer: passemos para o outro lado do lago. Passemos está no plural. Analisa que plural é mais de que duas pessoas. E quando está em vermelho, aí que eu fico mais alegre, porque é o próprio Jesus falando. Está dizendo o que? Passemos para o outro lado do lago. Ou seja, Jesus aqui está profetizando para os discípulos dentro do barco. E não só profetizando, como ele já está dando a direção que esse barco vai andar. Ele não só profetiza e espera as coisas acontecer. Ele fala: você vai passar, eu vou passar contigo. Está passando por dificuldade? Eu estou passando contigo. Eu estou passando uma má fase? Eu estou
estou passando contigo. As pessoas não me respeitam. Estou vendo tudo, estou passando contigo. Por quê? Porque existem condições. Existem condições que precisam ser respeitadas. E qual é a primeira condição aqui que eu aprendo? É passemos. Existe uma condição. E nem todo mundo topa passar. Porque nós estamos carentes de pessoas que olham para a gente e ver a gente à margem da sociedade, e você convida essa pessoa para sair da margem da sociedade dizendo: passemos para o outro lado do lago. Ou seja, alguém hospitaleiro, alguém que estava vivendo tempos turvos em seu ministério, e você olhar para essa pessoa e profetizar e dizer: vamos passar tudo que tiver que passar, porque eu vou te ajudar. Por quê? Porque a sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. Eu não posso me alegrar, minha alegria não pode ser calcada, aleluia, nas tristezas alheias. Então o texto está dizendo: passemos para o outro lado do lago. Ou seja, estamos carentes de pessoas que profetizam. Passemos. E passemos aqui vou te ajudar. É pessoa sensível ao Espírito Santo. Passemos para o outro lado do lago. Olha só, meu irmão, além de o próprio Jesus profetizar, além do próprio Jesus dar o GPS, aqui ele já deu o Waze para o outro lado. Esse Jesus aqui, ele está falando: você vai ter direção nessa promessa, e eu vou contigo para você ver que eu não sou Deus que fico brincando com promessas. Ele entra dentro da embarcação. Passemos para o outro lado do lago. O que eu gosto muito é que não é mar, é lago. Existe uma diferença enorme do que é lago e o que é mar. Porque se você olhar para o lago, você vai ver de longe. Lago, ele não me causa medo. Lago, ele é parado. Em contrapartida, você vai olhar para o mar. Quando ele está na sua calmaria, ele tem capacidade nas suas correntezas de levar embarcações a pique e também afundar pessoas, matar pessoas, dizimar pessoas. Só que Jesus está dizendo: passemos para o outro lado do lago. Por que que não é mar e é lago? É Jesus querendo ver qual é a intenção do coração dos discípulos. Porque se ele falasse: passemos para o outro lado do mar, opa, peraí, os discípulos são peritos em pesca, eles são expert na tábua das marés, eram pescadores, eles sabiam de cor e salteado qual é a chance de estimar se revoltar em meio a esse percurso, essa viagem. Então Jesus vai liberar uma palavra: passemos para o outro lado do lago. E coisa boa, meu irmão, é quando a gente, sem entender, a gente entramos nessa viagem com Jesus, independente se é mar, independente se é lago. Porque nós vivemos um tempo de pessoas que só topam viajar e fazer a obra quando é tempo de lago, quando tudo está calmo, o vento está ao favor, quando não me causa medo. Aí Jesus: passemos para o outro lado do lago. Não é mar? Lógico que não. Que o texto está dizendo: e partiram. O que é isso? E obedeceram. Eles obedeceram à voz do mestre. E obedecendo, aí começa, verso 23, navegando eles. Ou seja, o próprio Jesus profetizou. Jesus entrou dentro da embarcação. A profecia está em movimento e está em direção que é o outro lado. Aí o texto vai dizer: eles partiram, eles obedeceram a voz. Agora eles estão navegando, ou seja, fazendo a parte deles. Porque quando você se ocupa com as coisas do reino, dificilmente você vai perder o foco. Você quer ver quem permanece, fica de pé e tem experiência e bagagem no ministério? É pessoas que não deram ouvido a Sambalate e a Tobias. Pessoas que não constroem, mas não deixam você construir. Pessoas que não se achegam, mas não deixam você se aproximar. Pessoas que são porteiros de sinagoga, não deixam você adorar, mas também não adora. Então eles estão passando por outro lado, tem direção à promessa.
Eles partiram obedecendo e fazendo a sua parte. O que eu acho mais interessante, que Jesus aqui, não na teoria, mas na prática, estava ensinando como crescer, como romper, como chegar em níveis extraordinários. Só que na hora deles tomar posse, o texto está dizendo, e Jesus adormeceu. E eu fui procurar a força dessa palavra, porque Salmo 121 vai dizer que o nosso Deus não tosqueneja. E agora o texto que nós estamos aqui olhando, parece que o nosso Jesus está na inércia. É um Jesus inerte aqui, está dormindo? Não. A força dessa palavra é Jesus se conservou. Tu não entendeu não? É Jesus se preservou. É Jesus se calou. Analisa uma coisa. Por que você está aqui hoje? Porque você se conservou, você se preservou e você se calou. E na caminhada sacrossanta, você vai ter que se preservar, se calar e se conservar. Porque é nessas idas e vindas na sinagoga, você vai ver, ouvir, presenciar coisas que você não queria. Mas mesmo assim, quem tem foco, se preserva, se conserva e se cala. E isso é motivador, é libertador quando você olha para uma pessoa e você tenta saber qual é a senha, qual é os ingredientes para chegar tão longe e galgar, encar e consubstanciar lugares altos. É simples, meu filho. Ministério é para quem se conserva. Ministério é para quem se preserva. Ministério é para quem se cala. Por vezes eu estou falando com pessoas aqui que parece que está vivendo essas três fases: se conserva, se preserva e se cala, e não vê nada da promessa acontecer. Meu irmão, você vai ter que entender algumas questões dentro desse texto, porque o texto está dizendo que ele se adormeceu, ele se conservou. Quando você se conserva, esse período, essa fase, sabe para que é? Para você criar experiência, para lá na frente as pessoas procurar saber qual é a senha. Você vai dizer para ela: se conserva, se preserva, se cala, se conserva, se preserva, se cala. Por quê? Porque quando eu ouço a voz de Deus, meu irmão, é impossível você andar em via de mão dupla. Você vai na direção certa e o Senhor será contigo. O Senhor será com a tua casa. O Senhor será até mesmo com os teus vizinhos, porque a bênção que me alcança respinga em todos aqueles que fazem parte da minha vida e me assiste de perto ou de longe. Na hora de tomar a promessa, Jesus se cala. E quem nunca topou, eu poderia entrar aqui e aplicar mais um pouco. Quem nunca topou com o silêncio de Deus? Ora, jejum, abre campanha 24/48 dentro do templo. Cadê Jesus falar? Ou seja, vou até melhorar isso aqui. Jesus fala, mas você não ouve. Existe uma nuvem, densas trevas que parece que tenta impedir da palavra colidir com o teu coração. Então quando Jesus adormece, olha só isso aqui. O que aconteceu aqui? Sobreveio uma grande... Foi só Jesus se conservar. Analisa, alguém está pegando isso aqui. Foi só ele entender que precisava se conservar, se preservar e se calar. Quem que se levanta? Porque ele está calado. Quando Jesus se cala, quem se levanta é a tempestade. A ponto do texto dizer: e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, o barco se enchia e estavam em perigo. Verso 24: chegando-se a eles, despertaram dizendo: mestre, mestre. Ou seja,
Quando Jesus se cala, quem se levanta é a fúria, a tempestade. Para quê? Para revelar o caráter de quem estava dentro da embarcação. Você quer saber quem é quem, meu irmão? Não adianta ir no perfil do Instagram, não adianta. Não adianta seguir no Facebook, não adianta. É quando vem os tempos de dificuldade. O caráter é revelado. Porque você olha para o café, é gostoso na nossa mesa, mas olha o processo, torrado e moído. Você vai ver o vinho, passa por N processos para chegar aqui, como esse suco de uva. Tudo existe um processo, e o processo de Jesus era o quê? Se preservar, se calar e se conservar. Quando ele faz isso no script certinho, quem se levanta é a tempestade. Primeira lição para a minha e para a tua vida. Quando Jesus se cala, quem se levanta a tempestade. Agora, quem que vai se levantar? Tu está entendendo isso aqui? Processos. Jesus explica, como num quadro desse, desenha e mostra a direção. A fúria se levanta, revela o caráter de quem estão com medo. O problema de quem está dentro do barco não é falta de mentoria. O problema de quem está dentro do barco não é falta de direção. Porque nós estamos falando de um barco que não tinha jet ski, motor, era braçal, era vento na vela. O problema deles não era alguém, sabe, trazer um jargão a mais para motivar, uma motivação. Não, era eles ter movimento dentro dessa situação, se movimentar. Porque existe o vale da sombra da morte, mas existe o vale da intimidade. Qual é a primeira lição? E ele se lê. Peraí, Jesus se levantou, então ele estava deitado eternamente em berços esplêndidos, que nem diz a bandeira do Brasil? Não. É o texto forçando que quando a tempestade se levanta, ela só tem um problema: se levantar para cair. Porque até se levanta, meu irmão. Na minha vida e na tua vida, levanta a tempestade. Quem nunca passa tempos difíceis? Coisas que a gente, aos nossos olhos, é inexplicável. Vai se levantar essa tempestade. Mas quem vai se levantar por último? Porque a primeira e a última palavra quem dá é Jesus de Nazaré. Jesus até deixa a tempestade se levantar. Ela desfila, ela tenta derrubar, ela sopra aqui, ela bate ali, ela causa alguns danos na embarcação. Enquanto está o vento soprando, Jesus está calado, Jesus está sentado. Enquanto as coisas estão revoltas, explicitamente, no detrimento de afundar a embarcação, Jesus está calado e sentado. Mas quando Jesus vê que tem alguém com o coração contrito, envolto a graça redentora, precisando de dínamo, de força, de alegria na alma, quem se levanta é o próprio Jesus. E Deus está mandando dizer nessa igreja: é noite de Ele se levantar e justificar pessoas nesta casa. Deus está pleiteando as tuas causas, Deus está cuidando de você. É processo. Se preserva, se conserva e se cala para você ver. Você vai galgar, você vai crescer, mas você não pode deixar a soberba tomar conta de você, e nem a jactância. Primeira lição: o meu e o teu Jesus, ele é o último a se levantar. Porque quando ele se levanta, tudo tem que cessar. O vento tem que cessar. Ele é o próprio construtor, ele é o advogado, ele é o justo juiz. Ele ama a sua alma. Ele está aqui porque ele sabe que dentro de você, atrás de toda essa vestimenta,
Existem algumas questões mal resolvidas e você veio nesse culto dizendo: vou escutar mais uma palavra, e Deus manda te dizer, meu irmão, a senha desta noite, dessa santa ceia, é você se preservar, se conservar e se calar. Mas pastor, estou vendo tanta coisa, não aguento mais. Aguenta sim. A Bíblia vai dizer que se alguém te chamar para andar 1 milha, você anda 2. E se alguém tentar qualquer coisa contra você, ele é o advogado, ele é o advogado, ele é teu advogado. Então coloca um sorriso no teu rosto, estufa o peito e acredite que hoje o Senhor está te levantando como cabeça e não cauda. Ele está te dando força para você enfrentar essa adversidade. Essa doença vai ter que sair. Não é o teu esposo que vai ter que te abandonar, não é a tua esposa que vai ter que te deixar, é o diabo, é a maracutaia, é ele que vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque ele deixou a tempestade se levantar. Agora quem se levanta é o próprio Deus. Agora quem se levanta é o próprio. Deixa eu ver quem está recebendo essa palavra. Recebe da parte de Deus. Qual é a pregação, pastor? Se levanta. Mas você não sabe como está meu coração. Se levanta. A primeira lição, quando a tempestade quer tomar conta de toda a situação, se levanta. Você precisa ocupar o espaço que Deus lhe concedeu. E a segunda, ele levantou e repreendeu. Isso aqui é sinônimo de autoridade. A força dessa palavra é autoridade, coisa que muita gente perdeu. Ser autoritário aqui é muito fácil. Eu tenho uma autoridade aqui é muito fácil, mas é lá na minha casa, porque os tempos difíceis não é num culto. É quando ninguém me vê, lá na minha casa. É lá no meu serviço. É na entrega da sua empresa. É que o diabo vai investir pesado para tentar naufragar essa embarcação. Mas Deus está te dando autoridade. A Bíblia vai dizer: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpião, para expulsar demônios. E se alguém tentar te envenenar, tu não morre não, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Até quem tenta te prejudicar está te projetando para a promessa. Até quem quer puxar o teu tapete está cooperando com essa situação. Até quem tenta te prejudicar está cooperando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Levanta e repreendeu. Analisa, se o texto está dizendo levanta, ou ele estava deitado ou sentado, mas não é essa a expressão, é mudança de movimento, de postura. Porque quando você tem alvo, tem foco, meu irmão, é impossível você ficar parado. Você não pode deixar essa frieza espiritual tomar teu coração. Você não pode deixar Satanás ficar fazendo arruaça na tua casa. A física vai dizer que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, mas dentro de mim e de você cabe 3: Pai, Filho e Espírito Santo. A física está ultrapassada, porque dentro de mim há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que temer? E por que não se movimentar? Quando Jesus desenhou tudo isso, mostrando, ó, tem promessa, eu estou dentro do barco, a promessa tem direção. Eles começaram a obedecer, fazendo a parte deles, se levanta a tempestade. Aí Jesus falou, ela levantou, agora quem se levanta é eu. O que eu acho mais interessante, eu termino, até corri um pouquinho aqui para entregar essa parte aqui. O que eu acho mais interessante, que Jesus vai dizer, onde está a vossa? E eles temendo, maravilhados, dizendo uns aos outros, quem é esse? 2024, ainda tem muita gente perguntando, quem é esse? Jesus investe pesado, tira da lama, coloca em cima, dá honra, dá mérito, lauréis.
a pessoa ingrata, porque isso aqui é um sentimento de ingratidão. Quem é esse? É uma pergunta que não quer calar. Quem é esse? Porque quando você não tem intimidade, você também não respeita aquele que é íntimo da sua alma e você nem sabe. Quem é esse? Meu irmão, é noite de reconhecer. Não é noite de você dizer quem é esse. É noite de você reconhecer. Porque se você for lá para Mateus 7:22, põe aí, que eu gosto lindo. Eu gostei daqui porque tem hino da harpa e tem Bíblia. É noite de reconhecer o que? Minhas mazelas, os meus pecados. Eu louvo a Deus pelo pastor que ele falou: se não falar de pecado, não é pregador. Começa a entrar agora. É hora de a gente reconhecer as mazelas. A gente era escória da sociedade. A gente ralava o bucho no forró, apanhava na roda de samba igual o pandeiro. Aí Jesus foi lá e fez uma obra. E a gente está no pleno 2024 dizendo: quem é esse? Aí você vai ver, ó. Hoje eu não reconheço, mas naquele grande dia, e muitos, e não pouco, me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos, em teu nome fizemos maravilha. A outra parte, quem se aparta de mim, se afaste de mim, porque eu não vos. Preciso pregar mais? É noite de reconhecer. Hoje eu não reconheço, mas naquele grande dia quem não vai reconhecer é o próprio Jesus. Eu vim trazer uma palavra branda, tranquila, porque eu não posso chegar aqui todo, pomposo. Não, tem que ser na humildade, na dependência de Deus, dependendo do Paracleto, dependendo do Espírito Santo. E Ele está dizendo: existem condições que vai te projetar, te arremeter para os decretos de Deus, mas não tenha medo, fique em paz, descanse teu coração. Salmos 46, verso 10 vai dizer: aquietai-vos e saber que eu sou Deus na sua vida. Aleluia. Eu louvo a Deus porque ainda tem pessoas que entendem que precisa reconhecer as suas dificuldades, limitações e mazela, porque quando eu reconheço hoje, amanhã Ele vai me reconhecer. Mas quando eu faço pouco caso hoje, naquele grande dia você vai apresentar os dons. Em teu nome profetizei, em teu nome fiz maravilha, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Ele vai falar: não te conheço. E é por isso que existe um plenário, uma igreja unânime aqui pregando. Por quê? Porque é noite de ficar de pé e reconhecer. E eu não sei como funciona aqui, mas eu queria saber se tem uma mulher de Deus ou um homem de Deus que precisa reconhecer, para que naquele grande dia o Senhor te reconheça. Você precisa sair, desse casulo. Você precisa sair, você precisa vencer esse objeto inanimado chamado cadeira. Eu não acredito que esse objeto é maior do que você, porque a cadeira fica, o púlpito fica, o outdoor fica, e você, para onde vais? John Wesley falou uma palavra muito linda e um verso muito lindo que ele fala: a conversão, pastor, me tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de mim. Eu queria saber se tem alguém. Eu aprendi que quem prega pouco, prega sempre. Acho que eu ia queimar largada, ficar enchendo aqui. Não. A teologia não salva ninguém. Teólogos não salvam ninguém. Platão, Aristóteles, Sargão, todos esses homens, aleluia, gregos, não salva ninguém, mas tem alguém que está te dizendo que salva, cura, transforma e vai te levar para o céu.
Eu não sei se você está entendendo esta palavra, mas o que você precisa está dentro desse livro, enciclopédia, está dentro dessa biblioteca. Aqui tem direção para você. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está dizendo: eu cuido de você, eu cuido de você. Quando você cuida das coisas que eu coloco nas suas mãos para você fazer, não tem tempo de ficar inerte, não dá tempo de fazer de conta que não está acontecendo nada. É tempo de se levantar, é tempo de se colocar em pé, reconhecer as mazelas, os pecados, e vir aqui na Santa Ceia reconhecendo que é o pobre, miserável e que precisa se redimir. Essa noite o Senhor está entrando com justiça. Ele está redimindo a tua casa, redimindo a tua alma. O diabo não toca em você, não toca na tua casa, não toca na tua família, porque a mão dele está sobre essa igreja, porque a mão dele está sobre a tua casa, sobre a sua família. Oh, glória a Deus. Chega de brincar de servir a Deus. Chega de ficar com esse complexo de inferioridade. Quando você não tem autonomia de se levantar e dizer: Senhor, a partir de hoje, quem reina e controla tudo e rege é o próprio Deus. Aí você vai se despir das roupagens do pecado, do erro, e vai se vestir das roupagens da santidade. Pastor, está muito santo. Tô não. Apocalipse vai dizer: quem está sujo, se suje-se mais, e quem está limpo, limpe-se mais. 1 Coríntios 11, verso 32 vai dizer: quando somos disciplinados, é para que nós não sejamos condenados com o mundo. O pastor falou aqui, eu podia emendar Hebreus 12, 6, põe aí. O pai corrige, o pai açoita, o pai fere. Sabe para quê? Para te colocar em um patamar diferenciado. Ele corrige, ele açoita, ele cuida, ele te mostra no script o que tem que fazer. Às vezes dói, mas é libertador. Você vai olhar para o dipirona, é amargo. A bezetacil dói, mas é instantâneo. Oh, glória! Tudo que dói, o resultado é eficaz. Que vocês possam receber essa palavra. Muito obrigado, pastor Adão, e toda essa igreja, em nome de Jesus. Vou pedir ao pastor Mário para orar pelo cálice, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Tomai e beber em memória de mim. Por onde passar esse cálice, Senhor, pessoas venham ser renovadas, pessoas venham ser alcançadas, que as chagas, as cóleras venham dar lugar, meu Pai, para uma saúde perfeita. Ó Deus, que o Senhor possa entrar, meu Deus, através desse cálice e fortalecer, para que possamos permanecer de pé por mais 30 dias, firmes, inabaláveis, e todos os planos do diabo serão desfeitos. Por quê? Porque toda vez que ele se aproximar para tentar nos dar rasteira, ele vai ver que nós somos aliançados, que nós fomos alcançados, que nós fomos regenerados. É isso que nós te pedimos, meu Deus. Acende esta alegria de estar fazendo parte desse momento ícone e de suma importância, e que possamos valorizar, para que teu nome venha a ser glorificado. Assim nós consagramos no pé do teu altar, crendo na vitória, crendo na resposta de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.